Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Coube a nós, nesta noite, falarmos da palavra do Senhor, e isso é uma grande responsabilidade que nós recebemos, porque falar da palavra do Senhor não é falar de qualquer coisa, ou de qualquer palavras, né, ou qualquer livro, mas sim daquilo que está nas Escrituras, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E primeiramente o Senhor fala aos nossos corações para depois trazer a palavra à sua amada igreja. Vamos estar meditando essa noite, meus amados, no texto lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Que diz assim a palavra do Senhor. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, porque ela foi lida, Senhor, que ela possa já estar encontrando lugar nos corações dos teus servos, e que ela possa se instrumentalizar em cada um, Senhor. Tanto desses que estão aqui presentes, quanto daqueles que estão a assistir, Senhor, pelas nossas redes sociais. Tem misericórdia de nossas vidas e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Carta conhecida e lida por todos. Como proceder diante dos homens. Esse é o tema que escolhi para falar, justamente esse texto que ele tem falado ao meu coração. E quando Paulo ele traz essa reflexão aos amados irmãos ali de Corinto, ele estava justamente falando sobre isso. Sobre se ele precisaria trazer carta de recomendação para mostrar quem ele era ou o que fizera para aqueles que ali estavam. Porque talvez aquele povo, aquela comunidade, já estava desapontado por muitos já ter se levantado, mas com outro propósito. Não de trazer uma palavra verdadeira, não de trazer uma palavra realmente cristã, vinda do céu, mas sim dos seus próprios interesses. Talvez buscando barganhar, talvez buscando vender a mensagem ou a palavra, mas Paulo estava dizendo que ele estava ali não para mercadejar, mas para falar daquilo que o Senhor tinha feito em sua vida. Há uma tendência, meus amados, muito grande de nós, muitas vezes, como filhos, imitarmos nossos pais. E também dos nossos pais, querer que os nossos filhos, eles nos imitem. Ou então, eles esperem que seus filhos, né, sigam os seus passos ou os seus exemplos. E essa deveria ser uma prática natural na vida de cada um de nós. Nós sempre procurar uma pessoa que seja modelo para a nossa vida. Ser uma referência, para que nós possamos seguir os seus caminhos, os seus passos, para que nós não precisamos de carta para recomendar alguém, mas para que nós possamos olhar para essa pessoa e dizer, eu quero andar como ele anda, eu quero fazer como ele faz, mas isso tem que ter princípios, tem que ter valores éticos, não qualquer pessoa, porque para seguir as coisas erradas, muitos seguem, mas para seguir aquilo que é correto,
é difícil. Eu e você já espelhamos em muitas outras pessoas. Creio que nós já espelhamos no nosso professor, no colega de profissão, aquele que está muitas vezes ao nosso lado, no nosso lar, um irmão, um pai, a mãe. Quantas pessoas nós temos modelo e referência para que possamos seguir? E que não precisamos de carta de recomendação. Apenas o seu testemunho já faz com que nós olhemos para ela e digamos, essa é uma referência. E eu posso dar crédito naquilo que ela fala. Mas aqui eu faço algumas perguntas. 2 perguntas para a igreja. Como é que as pessoas têm visto o seu proceder nos relacionamentos, seja ele social, seja ele profissional, ou seja ele no seu ciclo familiar? Como é que as pessoas têm visto o seu proceder? Como é que você se relaciona? Será que posso dar crédito, ou elas dão crédito naquilo que você fala, ou naquilo que você pratica, ou naquilo que você muitas vezes pede para que elas façam? Ou essas pessoas são daquelas que diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Porque muitos talvez querem andar nessa linha. Você tem que me obedecer, você tem que fazer assim, porque eu quero que seja dessa forma. Mas muitas vezes não dá testemunho, não tem uma referência. E nós andamos, muitas vezes, por referência. Como é que ele pede isso, ou faz isso, e quer que eu faça diferente? Se ele faz totalmente errado. E a outra pergunta que eu faço é, quem são as suas companhias? Que modelos você tem buscado para se inspirar? Tem um provérbio aí popular que nós muitas vezes escutamos, que diz, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. E as pessoas dizem que está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas tem uma referência bíblica para isso. Eles talvez foram buscar essa inspiração na Bíblia. E o próprio Paulo, ele inspirado lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele traz um versículo que muitas vezes serviu para inspiração para talvez esse provérbio popular, que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E na Nova Versão Internacional, ela diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E é assim, muitas vezes quando nós estamos junto de pessoas que não era para estar, ou então as pessoas dizem, né, algo vai acontecer de errado, ou cuidado com o que você anda, e quando algo acontece você diz, estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado, com as companhias erradas. Mas quem fez as escolhas? Quem buscou? A expressão diga-me com quem andas pode ser uma reflexão sobre amizades, identidade, daquelas pessoas que você convive, daquelas pessoas que te impulsionam para alguma coisa. E as pessoas que nós buscamos como referência ou como amigos, elas nos impulsionam para o bem ou para o mal. Alguém já disse que quando nós nos juntamos com as pessoas boas, nós seremos, né, igual a elas. Olha, se você junta com pessoas boas, você vai ser igual a elas. Então, junto com fulano, fique com Beltrano, porque você vai ser igual a ela, você vai crescer, você vai ter um caminhar produtivo. Mas quando você se junta com pessoas más, você vai ser pior do que elas. Porque o que ela tem para ensinar? É só coisas más. E é isso que muitas vezes absorvem mais, as pessoas absorvem mais. E a Bíblia ensina que as amizades ela podem influenciar os hábitos de uma pessoa na vida de várias formas. O convívio com as más companhias pode macular a imagem de uma pessoa. Se você se juntar com os bons, você será igual a ela, mas se você se junta com os maus, será pior do que eles. Quando lemos que as más conversações corrompem os bons costumes, podemos entender que o ato de conversar ou falar com alguém, de trocar mensagens, ou de talvez, né, fazer alguma referência ou referendar, isso vai muitas vezes dar uma forma que vai impactar em suas vidas. O que você tem falado, o que você tem conversado,
Muitas vezes a gente acha que é apenas escrever alguma coisa ou dizer alguma coisa de forma verbal. Mas aquilo que nós falamos nas nossas redes sociais, aquilo que nós comentamos, aquilo que nós compartilhamos, aquilo que nós muitas vezes postamos, isso traz uma referência lá na frente. E tem coisas que, quando a gente está magoado, quando a gente está perturbado, quando a gente está um pouco, fomos afetados no nosso íntimo, nas nossas emoções, nós corremos para as redes sociais e vamos desabafar. Colocamos coisas ali que não era para colocar. E divulgamos, postamos. E alguém já deu um print, ela já andou quase meio mundo de gente. E quando você vem se arrepender, já é tarde. Você tem que ter noção daquilo que você coloca nas redes sociais. E alguém vai olhar assim, que comportamento é esse de um cristão? Que comportamento é esse de uma pessoa que diz que ama a Deus, que quer salvar vidas, que quer trazer umas boas novas para as pessoas, mas em determinado momento ela fere outros tantos com aquilo que ela comenta, compartilha ou com aquilo que ela posta de comentário nas suas redes sociais. As más conversações não está só quando você está com uma pessoa ao seu lado, mas muitas vezes quando você está distante dessas pessoas e se aproxima, e nós muitas vezes aproximamos por uma questão de uma rede social. Conversamos com alguém que está lá em São Paulo, lá do outro lado do mundo. Por quê? Porque isso vai mais adiante. Os relacionamentos hoje eles são muito rápidos. As relações, ela traz impactos numa velocidade muito grande em nossas vidas. E isso é uma leitura de mundo que as pessoas fazem das nossas vidas. Quem é? Quem somos? Ou seja, nós estamos sendo realmente essa carta viva, conhecida e lida por todos. De que maneira eu estou sendo lido, de que maneira eu estou sendo conhecido, de que maneira eu estou levando as boas novas. Então, meus queridos, nesta noite eu trago aqui para a nossa reflexão justamente esse sentimento que Paulo vivenciou através dos irmãos ali em Coríntio, onde ele não precisava falar de si mesmo, pois os seus atos eram manifestos na vida dos próprios irmãos que iam sendo salvos, dos próprios irmãos que estavam ali em Corinto, daqueles que iam chegando ao Evangelho. Então Paulo, ele não se gloriava na sua capacidade, pois ele sabia que a sua capacidade vinha do Senhor. Nós não devemos nos gloriar na nossa força, ou naquilo que nós temos ou possuímos, porque tudo procede do nosso Deus. Amém, amados? Então Paulo era um homem fluente, instruído, zeloso, cumpridor de leis, mas ele foi um homem também que Deus viu nele uma possibilidade de levar a palavra aos gentios. Ele foi atraído para isso. E Paulo, ele é atraído justamente para escrever uma nova história, não escrita mais em papel, mas agora nos corações daqueles que viam na vida de Paulo uma mensagem de esperança de uma nova criatura que transformava a vida de outros que assim teve a sua também da mesma forma. E veja o que diz o versículo 1, quando Paulo fala aos coríntios. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Quando Paulo escreve esse primeiro versículo aqui do capítulo 3, se nós olharmos o versículo 17 do capítulo 2, que é o último versículo do capítulo 2, o que estava acontecendo ali? Veja o que diz o versículo 17 do capítulo 2. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, Paulo já estava dizendo para aquele povo que estava desconfiado, aqueles irmãos que estavam desconfiados do que estava acontecendo com alguns que estavam mercadejando a palavra. Não é diferente nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Muitas vezes nós estamos vendo aí coisas absurdas, pessoas vendendo até oração
Oração da madrugada, que é mais poderosa, é mais forte. E ali você passa o pix daquela oração, para que você possa obter a sua bênção. Então, meus irmãos, isso é muito sério nós falarmos da palavra do Senhor, dizer que ela tem o poder de regenerar pessoas, e esses que mercandejam acham que o poder está neles. É a oração deles, é a pregação deles, é aquilo que eles fazem dentro dos seus templos ou nas suas reuniões, que vai dar talvez o escape do parar de sofrer, do seu amor voltar em uma semana, do seu emprego tornar no dia seguinte, na primeira segunda-feira. Então tudo isso de uma forma de mercadejar a palavra do Senhor. E não é diferente que nós escutamos ainda hoje, nos nossos tempos. Mas Paulo, como diz, ele era zeloso pela palavra. Paulo acredita tudo isso na ação de quem? Do Espírito Santo, e a sua vida, consequentemente, vai refletir na vida dos irmãos. Então, hoje está difícil nós fazermos ou de darmos carta de recomendação para qualquer pessoa. Se nós vamos fazer algum serviço, se nós vamos fazer alguma atividade, nós muitas vezes contatamos com alguns irmãos. Você tem uma pessoa que possa me referendar ou me recomendar para que faça tal serviço? Porque você tem a credibilidade naquele irmão, mas não tem na pessoa que vai fazer o serviço. Mas se aquele irmão indicar alguém que faça o serviço errado, e agora? Vai cair sobre quem a culpa? Em quem fez o serviço ou quem fez a recomendação? Por isso que muitos não querem recomendar. Eu prefiro não recomendar. Vou lhe mandar 3 opções. E nessas 3 opções você escolha uma. Eu sempre faço dessa forma. Estou mandando 3 para você. Escolha dos 3. Faça uma avaliação. Porque muitas vezes a pessoa pode fazer um serviço bom para você, mas pode fazer um serviço diferente para os outros. E era assim que as pessoas estavam passando, falando do mesmo evangelho, pregando da mesma palavra, mas usando de uma forma diferente, mercandejando com a palavra do Senhor. E com isso Paulo tinha autoridade para dizer àqueles irmãos que não precisava de carta de recomendação, e que fosse recomendado, pois tinha neles essa confirmação. Paulo tinha naqueles irmãos de Corinto essa confirmação: vocês são essa carta viva. Então, para esses irmãos, ele dizia: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, onde eles fossem, eles estavam falando do evangelho que Paulo pregava. Então, não eram cartas de recomendação que validavam o ministério de Paulo, mas sim as vidas que eram transformadas através das boas novas, através da mensagem. Cristo, ele é o autor dessa transformação e usa a vida de Paulo para pregar as boas novas aos gentios. Ele usa a minha vida, ele usa a sua vida para pregar o evangelho. E de que forma nós estamos pregando? Será que o nosso falar está de acordo com o nosso proceder? Será que o nosso falar está de acordo com aquilo que eu tenho de convivência com as minhas, nas minhas redes sociais, ou no meu trabalho, ou com a minha família? Será que está de acordo com aquilo que eu falo, que eu prego, ou aquilo que eu comento, ou daquilo que eu participo? Então, meus irmãos, nós temos que ter muito zelo naquilo que nós fazemos. Então, como proceder para ser uma carta viva e conhecida e lida por todos? Nós sabemos que uma carta, ela tem que ter 3 elementos. Nós aprendemos isso desde cedo. Tem que ter um emissor, tem que ter uma mensagem, tem que ter um receptor. E essa mensagem, ela tem que ter uma linguagem, ela tem que ter um canal, ela tem que chegar a alguém de uma certa forma que ela seja entendível. Aquilo que eu estou falando, você está entendendo ou compreendendo? Aquilo que eu quero, realmente está chegando essa linguagem correta ao receptor? E nós sabemos que o emissor, ele é quem produz. Ele é quem produz essa escrita. E sabe quem faz isso, meus amados, em nossas vidas? É o Espírito Santo do Senhor. Ele é quem escreve na nossa vida. Quando nós, um dia, fomos escolhidos, quando o Senhor nos escolheu, o Espírito Santo começou a trabalhar em nós, mudar a nossa história, escrever uma nova história. E isso é magnificante.
Porque nós começamos a expressar de uma forma diferente, ou andar de uma forma diferente, ou nos comportar de uma forma diferente daquilo que o mundo se comporta. Isso é emissor. O Espírito Santo opera em nós, tanto querer como efetuar, como está lá em Filipenses 2:3. Filipenses 2:13 diz o seguinte: Deus é quem opera em vós, tanto querer como o efetuar. E isso significa que Deus é quem está nos capacitando na nossa caminhada. Muitas vezes nós podemos planejar muitas coisas, mas Deus é quem dá os planos certos. Deus é quem mostra de uma forma certa. Quantas vezes nós planejamos algo para acontecer e a gente quer que as coisas sejam de imediato. E o Senhor já tem um plano em nossas vidas, que não é para essa semana, não é para esse mês, não é para esse ano, mas vai acontecer. Porque o Senhor tem plano em cada um de nós, para cada um de nós. E quantas vezes isso tem acontecido em nossas vidas? E nós só temos que dizer, somos gratos. Grato por tudo que o Senhor tem feito. E a graça é só a Deus. A gratidão é só a Deus. Então o Espírito Santo, ele opera justamente para essa unidade. Ele opera para esse amor, para essa comunhão, para essa união. Então que o Senhor possa realmente estar operando em nossas vidas nesse sentido. Escrevendo essa história, não mais em papel, mas em nossos corações. Paulo estava falando isso para os amados irmãos de Corinto. Mas precisa de uma mensagem. E o texto contido nessa carta, ou seja, o assunto, a situação, o contexto, que somos nós, como é que nós estamos realmente mostrando essa mensagem para o mundo? O nosso testemunho, a maneira como nós tratamos as nossas relações, a maneira como nós nos tratamos do lado profissional, ou até mesmo na nossa comunidade. Como é que está sendo essa mensagem? Está sendo bem transmitida? Ou está sendo aquela mensagem que alguém um dia passa e pergunte, ou passa ali e pergunta ao vizinho, né? Olha, eu queria falar com o irmão aqui porque eu quero entregar uma Bíblia para ele, porque ele deixou lá na igreja a Bíblia. Aí alguém vai dizer, mas ele é crente? Eu nunca soube que ele era crente. Esqueceu a Bíblia na igreja e nem o vizinho sabe que ele era crente. Já tive uma situação dessa, que nós escutamos, né, esse tipo de testemunho, que é triste, né? Não testemunho, mas é triste ter alguém que se comporta dessa forma, que nem o vizinho tem nele justamente uma pessoa que está com a vida correta, ou seja, a carta escrita está totalmente diferente daquilo que a mensagem que é para nós. Nós somos o meio de veiculação dessa mensagem. A palavra diz para nós que nós devemos ser justamente bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. E como nós falamos de várias formas para essas pessoas, como foi comentado no começo. Então veja o que você fala, veja o que você compartilha, o que comenta, veja como você se comporta. Isso é a mensagem. Essa é a forma de nós falarmos do Evangelho. E o receptor, que é o destinatário, que é o ouvinte, a pessoa que recebe, ou seja, o mundo, ela está vendo essa carta sendo lida? Ela está vendo essa carta realmente sendo mostrada? As pessoas do mundo devem olhar para mim e para você e enxergar, ler essa carta viva. A nossa carta está sendo lida por todos? Sim. Isso cabe uma reflexão para nós. Eu lembro, eu já contei até essa experiência na escola dominical, uma experiência que o meu irmão, ele foi o primeiro a ser convertido, foi o primeiro a aceitar o Evangelho. E quando ele aceitou o Evangelho, que chegou em casa, nós vimos a diferença realmente em sua vida. Então ele trouxe para nós justamente essa experiência de nós vermos o andar dele, o falar dele, o linguajar dele, o comportamento dele mudar. De uma certa forma que nós queríamos entender por que ele agia daquela forma. O que dava tanto prazer, tanta alegria dele estar constantemente dentro da igreja, fazendo as atividades, participando dos grupos de mocidade.
E nós queríamos entender por que tanto fervor, tanta alegria. E nós começamos a acompanhar. E chegamos até a duvidar. Não, isso aí é só um momento. Com o tempo ele vai voltar para o nosso convívio e a gente vai continuar as nossas brincadeiras, né, as nossas andanças que nós fazíamos na cidade de Campina Grande. Mas ele continuou. E isso nos incomodou. De uma certa maneira que nós começamos a olhar de uma forma diferente. E querer entender quem era esse que estava mudando a vida dele. Então, fez com que nós começássemos a buscar esse Cristo. E hoje todos de casa, apenas faltando 2 irmãos, todos estão justamente nesse caminho, voltados para esse caminho, andando com Cristo. Então foi através dele, essa carta viva, escrita, o testemunho dele. Então que nós possamos deixar o Espírito Santo ser o escritor dessa carta. Veja o que diz o versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas em tábuas de pedras. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Os nossos corações, eles foram transformados. E isso, nós podemos ver que Paulo, ele dizendo isso para os coríntios, ele diz que ensinou, mostrou a esses irmãos o exemplo. Ele mostrou a esses irmãos o exemplo de como deve seguir a Cristo. Uma vida de mudança. Não mais como ele era antes. Todos nós conhecemos a história de Paulo. E ele diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 1 Coríntios 4, 16, ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Será que você pode dizer para alguém, com a sua vida, não você falando, com a sua vida, dizer que eles sejam seus imitadores? Imite você pelo seu comportamento, pelo seu testemunho. E não só estes, nós somos a carta de Cristo. Cristo habita em nós, Cristo habita em você, somos cartas realmente ministradas em vida para as pessoas, de forma viva. Nós somos cartas enviadas ao mundo para sermos conhecidos e lidas. Você não pode deixar com que essa missão seja passada a outra pessoa. Como você e eu, nós temos pregado o Evangelho da Aliança. O Espírito Santo de Deus nos alcança e escreve em nossos corações, nos tornando novas criaturas. E se nós tornamos nova criatura, é para isso que nós somos chamados. Chamados para pegar as boas novas. Aqueles que, assim, abrem seus corações e que Deus atrai para esse convívio. E não somente isso, meus amados, mas veja o que está escrito, os versículos 4 e 5, o que é que ele diz para nós? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Cristo. Cristo é que nos capacita. Se você acha que você vai ter capacidade para isso, de mudar alguém, porque muitas vezes é assim. Nós queremos mudar nossos pais, nós queremos converter nossas famílias, nós queremos converter nossa esposa, nossos filhos, e não cabe a nós. Apenas temos que testemunhar, apenas temos que falar. Falar justamente com a vida, com aquilo que você faz, aquilo que você pratica. Realmente é aquilo que você está falando da palavra? Realmente ela transformou? Ou você quer, pela força, atraí-los, trazê-los? Não vai ser dessa forma. Não vai ser dessa forma. É por meio de Cristo que nos tornamos essa carta viva. Foi por meio de Cristo que eu e você fomos um dia alcançados. E estamos aqui,
para sermos realmente essa carta, confiando que o Espírito Santo de Deus é quem faz o crescer em nossas vidas. Ele é quem faz com que nós nos tornamos a carta viva para a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Não é por nossos méritos ou capacidade, pois tudo provém de Deus. E quem está nos conhecendo, meus amados? Quem está nos lendo? Se você acha que é só a sua família, aqueles que estão ao seu lado, mas o mundo, a comunidade, ela lê. Aqueles que muitas vezes você acha que não vai alcançar e são alcançados. E elas vão contar a experiência de que foram alcançados porque viram em sua vida algo diferente. São experiências que nós vamos ouvir à frente. Nós somos reflexos dessa imagem de Cristo no mundo. E isso não é só no domingo, quando nós vemos para a igreja, ou estamos aqui reunidos. Isso é todos os dias. A partir de amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, no seu deslocamento, no trânsito, onde quer que você esteja, você está sendo reflexo da imagem de Cristo. Alguém vai olhar para você e vai lhe referendar ou ter você como uma referência, dizendo, esse é um cristão, esse é um cristão. E como é que estão as nossas atitudes? Por vezes, quando falamos, talvez na missão de pregar o Evangelho ou de falar do Evangelho, algumas pessoas acham que só é aquelas 3 palavras que nós falamos aqui no domingo de missões. Você tem que orar, você tem que ir, você tem que contribuir. E aí alguém diz, eu não posso ir, mas eu posso orar. Eu não quero orar, mas eu quero ir. A outra, eu nem quero ir, nem oro, mas eu quero contribuir. E acha que já fez a missão. Será que é só isso? É muito mais do que isso, missão. A missão nos foi dada para nós pregarmos o Evangelho, falar do Evangelho. Então, a nossa maior missão é o testemunho que nós damos em casa. Não adianta você falar, você está na igreja pregando o amor, falar do amor de Deus, falar da comunhão, falar que Ele é tudo na sua vida, e quando passa dessas portas, já entra no carro batendo na porta, e ainda grita, né? Tu vai não ou vai ficar? Tenho que chegar em casa cedo, vamos embora, ainda não jantei. Parece que passou da porta, acabou a espiritualidade. E aí pensa no material. Tem que chegar cedo, tem que passar não sei aonde. Ali já começa a transformar. Até chegar em casa é uma luta. E o dia de amanhã? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está lá justamente essa mensagem. Quando nós recebemos justamente o descer do Espírito em nossas vidas, quando nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, o que é que nós temos que fazer? Atos 1:8 diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E onde é que nós estamos sendo testemunha? Nós temos que ser testemunhas, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na cidade onde você mora, no estado onde você mora, no país onde você mora, onde quer que você esteja. Você não é só testemunha quando você se veste para participar de uma reunião na igreja. Você é testemunha justamente onde você convive. E quando nós recebemos poder, meus amados, o poder não é só para falar de Cristo, do amor de Cristo. Olha, Jesus te ama, tome isso, tome aquilo, tome esse folheto, Jesus te ama, e acha que já fez o seu trabalho de missões. Não precisamos só dizer isso, que Jesus é bom, que Ele te ama. Isso todos sabem. Mas nós temos que ser a carta viva, para que possa ser lida por todos os homens. As pessoas virão a Cristo, pelo que vem através da minha vida ou da sua vida.
Aí elas vão dizer, vale a pena, porque onde fulano está, o que ele faz, como ele atua, como ele procede, não, só sendo Deus na vida dele. Eu tenho que conhecer esse Deus, porque minha vida está destruída. E quantas pessoas chegam assim para nós? Já passei por momentos no nosso trabalho, as pessoas chegar em alguns colegas e pedir uma oração, achando que o poder está na oração que o crente vai fazer. Mas é nesse momento que você tem que pegar a oportunidade. Por que você está pedindo a oração? Você crê na oração ou você crê naquele que nós vamos falar com ele? Você pode fazer isso. Eu chego para ele e digo, você pode fazer isso. Vamos fazer junto. Se você confia nele, acha que ele vai resolver o seu problema, vamos fazer junto. A oração é conversar com Deus. Oração é levar a ele as nossas petições. A oração é levar ao Senhor aquilo que nós mais precisamos e necessitamos. Se você está passando por essa situação é porque você precisa de alguém para lhe dar o escape. E eu chego a falar dessa forma. Não aproveitar o momento para dizer, já que ele pediu a minha oração, então vai ser a minha oração que vai resolver o problema. Você faz aquela oração toda poderosa. E nada vai se resolver, porque não é pelos seus méritos. As pessoas virão a Cristo pelo seu testemunho. Então foi para isso que Cristo nos chamou, para sermos testemunhas nesse mundo. Seja onde quer que você esteja. E aí, amados, indo para a conclusão, quero concluir com a leitura desse versículo 6, para nós vermos finalmente qual era o sentimento de Paulo. O versículo 6 diz o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Paulo, ele dependia totalmente do Senhor, ele dependia de Deus. Ele sabia que a sua capacidade, ou aquilo que ele fazia, não era dele, mas Deus o capacitava para isso. Ele não precisava adaptar nada na sua vida, ou na sua ministração, ou naquilo que ele ia falar, para que as pessoas acreditassem. Porque Paulo pregava somente a Cristo. Era para isso que ele foi chamado. Ele pregava a Cristo. E ele não trouxe nada de si mesmo para aquelas pessoas que estavam ali em Corinto. E não só em Corinto, aonde quer que ele andasse, ele não trazia nada além daquilo que estava nas Escrituras. Não falou de si mesmo ou dos seus próprios pensamentos. Mas Paulo, ele foi obediente. A quem? Ao Espírito Santo do Senhor. E ele ministrava de uma certa forma que as pessoas não precisavam apenas prestar atenção naquilo que ele falava, mas as pessoas começavam a prestar atenção naquilo que, como Paulo procedia. Quem era Paulo? Talvez alguns ainda falavam de Paulo, como era Paulo, perseguidor, que queria ir atrás dos judeus, ali se fazendo apenas de crente, para talvez atrair alguns judeus para levar para as arenas. Mas quando começaram a olhar a vida de Paulo, e ver que realmente ele tinha mudado, que ele era uma nova criatura, que o que ele falava, ele realmente estava vivendo, as pessoas começaram a dar ter um novo crédito na vida de Paulo. E Paulo, nós sabemos que ele foi alcançado na estrada de Damasco, justamente para trazer essa mensagem aos gentios, essa nova aliança, e muito mais do que aquilo que muitas pessoas estavam buscando na letra, ou na lei, porque as pessoas dizem, como diz aqui, a letra, no qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quantas pessoas tiram esse texto fora do contexto para dizer que você não tem que estudar mais, que você não tem que buscar conhecimento ou informações, achando que quanto mais informações você tiver, você vai estar morto. Mas tem que buscar o Espírito. Mas não era assim. Paulo está falando de uma lei. Paulo está falando da lei,
E para que serve a lei para nós? A lei serve para quê? A lei serve para mostrar que nós, muitas vezes, temos que ser alertados de um erro, ou talvez de uma atitude que nós íamos praticar e nós não vamos praticar. Quando diz lá, proibido ultrapassagem, aquilo é uma regra. A lei está dizendo que é proibido ultrapassagem. Mas se nós fizermos a ultrapassagem, nós vamos, talvez, correr algum risco. Talvez de sofrer um acidente, ou de causar um acidente. Porque a lei mata. Mata porque ela mostra o quê? As nossas fraquezas. Mata porque ela mostra as nossas limitações. Mata porque ela mostra as nossas falhas, as nossas necessidades, a nossa condição de pecador. A lei mostra isso para nós. No entanto, ela é incapaz de atender às necessidades que estão em nossos corações. E só o Espírito Santo, ele vivifica o homem morto dos seus pecados. Quando nós estamos fora da regra ou da linha, daquilo que é a determinação para nós, muitas vezes nós achamos que estamos corretos. Mas a lei diz, você está fora. E para nós voltarmos a cumprir a lei, ou andarmos corretamente, a gente tem que seguir ela. Mas ela não vai lhe dar a salvação. Ela vai mostrar alguma coisa que você deve voltar. Mas o Espírito Santo é quem vai vivificar. Não podemos alcançar a salvação por nossos próprios méritos. Nenhum de nós conseguiríamos cumprir a lei, mas Deus, através do seu Filho, Ele cumpriu. Jesus Cristo foi dado para que cumprisse tudo. E por Ele nós fomos justificados. Seu sangue ali na cruz nos justificou. Seu sangue ali na cruz mostrou que nós não tínhamos condições, mas foi suficiente o seu sacrifício para nos justificar. E é essa credibilidade que nós temos que dar, temos que ter, que Cristo morreu por nossos pecados. Ele é que nos justifica. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 7, diz sobre a lei. Romanos 7, 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei mostra o erro, mostra o seu pecado. Então, somente o Espírito Santo nos capacita para nós vivermos uma vida santa que agrada a Deus. E essa, justamente, é a nova aliança, que é baseada naquilo que Deus fez e não naquilo que nós fazemos. Essa é a nova aliança em nossas vidas. Cristo nos resgatou, Cristo nos libertou e nos deu uma nova vida para podermos andar em gratidão a Ele. Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele seja realmente conhecido por todos os homens através dessas cartas vivas que somos nós. Que Cristo seja conhecido ou seja visto em nossas vidas. Nós possamos ser esse reflexo na vida das pessoas. A carta escrita em nós, ela tem um objetivo, muitas vezes, amados, de tornar aquele que escreve conhecido de todos, por intermédio apenas do nosso testemunho. Que possamos testemunhar essa nova vida na vida desses irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. E depois da oração, convido o presbítero Josias a louvar juntamente com a igreja o hino Quero Ser um Vaso de Bênção. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque tu tens conduzido cada um de nós a este lugar para te bendizer, te glorificar, te exaltar e dizer, Senhor, que tu continuas sendo o Senhor em nossas vidas. Nada podemos, nada temos, nada fazemos, ó Pai, a não ser pela direção do teu Espírito Santo em nossas vidas. Que tu continue, Senhor, falando aos nossos corações, dando graça, tendo misericórdia em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que nada temos, nada somos e que tudo, Senhor, provém de Ti.
o Senhor está no controle de todas as coisas. Que possamos realmente ser cartas vivas, lida e conhecida por todos, através do nosso testemunho, através daquilo que nós praticamos, dos nossos relacionamentos. Que nada, Senhor, venha a fugir daquilo que Tu queres em nossas vidas. E assim, ó Pai, Tu possa falar aos corações da Tua igreja, para que nós saiamos daqui com essa certeza de que somos testemunhas vivas neste mundo cruel, nesse mundo que muitas vezes decaído no pecado, ó Pai, mas que possam ver em nós pessoas que refletem a imagem de Cristo. Nós Te oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.